Olá pessoal do nosso canal Viver Plenamente. A gente tem desde o momento que iniciamos esse canal no YouTube, eu achei também muito feliz o nome Viver Plenamente, apesar de que o que possa nos acontecer. E temos tido o privilégio e a alegria de ter sempre alguém compartilhando suas histórias pessoais ou conhecimento. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o Santiago. Tu te apresenta, Santiago. Prazer, eu sou o Santiago, eu tenho 21 anos e hoje trabalho como assessor de investimentos, faço administração na URGS e vim compartilhar um pouco da minha trajetória aqui com a minha doença, Que que, foi? que é o câncer, um tipo de linfoma, que foi diagnosticado ali no ano passado. Como é que foi essa história, Santiago? Porque a gente tem conversado sempre aqui que assim, ó, apesar do que seja, nós todos temos alternativas para lidar com o que quer que seja. Como é que foi para ti assim esse momento de ficar sabendo assim, que mexeu em ti esse diagnóstico? Olha, bem no início foi bem difícil, assim, né? Saiu o diagnóstico, eu imaginei que com toda a quimioterapia, o diagnóstico era quimioterapia, né? O tratamento, e eu não sabia como é que era, nunca tive contato, então eu imaginei que eu iria ficar totalmente isolado, iria ficar bem, não tenho muito conhecimento como é que era, mas, assim, foi bem ruim porque eu estava num bom momento de carreira, vi que, assim, eu estava numa crescente e por conta da quimioterapia eu teria que frear todo, assim, a corrida que eu estava fazendo. Mas foi assim, eu acabei aceitando bem rápido, eu não tive muito problema em aceitar, assim, ou ficar perguntando por que eu, enfim, eu Que, só... que é uma pergunta que é muito comum, paciente que tem o diagnóstico de câncer, né? A pessoa já se sente assim, sentenciada, né? Uma coisa que parece assim, puxa vida, eu não merecia isso, uma coisa desse tipo, né? Exatamente. E eu evitei daí ter esses tipos de pensamentos. Olha, tu tá falando uma coisa muito importante, a história do pensamento. Isso, porque eu acredito muito na filosofia estoica, um jeito de pensar que, assim, digamos que eu sempre tento desvincular, quando um problema é muito grande, a parte do meu corpo com a parte da minha mente. Então eu fico sempre pensando no própria quimioterapia, que é um remédio bem forte. Às vezes, quando é um sentimento ruim, eu fico pensando que eu tenho que manter a minha consciência tranquila e o meu corpo temporariamente está passando por vários períodos de estresse. Que E coisa maravilhosa isso que tu está dizendo. E aí eu fico muito feliz de ver que a gente está na linha certa por conta dessa história assim, ó. Sempre a força tá na pessoa, não tá nos outros. Né? Então, assim, isso que tu tá falando, de como é que isso, dessa linha estoica, assim, de estoicismo, força, resiliência, né? Suportar. isso. Eu sempre tentei desvincular e eu também, assim, aceitar o processo, confiar na medicina, o pessoal me disse muito, porque, assim, tem muita gente que ouve câncer, já acha que é uma sentença, já acha que é algo ruim, e claro, não é nada bom, mas à medida, assim, do confiar no tratamento, o meu foco era só manter a minha saúde mental, assim, eu consegui me manter centrado, e aí todo o entorno, então todo o trabalho, faculdade, tudo também teve muitas... o pessoal me ajudou muito a lidar com a doença de uma forma assim, focar apenas no tratamento e não precisar gastar esforços com trabalho, com estudos, com nada, eu Ah, consegui sim, tu ficar podendo ficar com foco nessa meta. isso, focar em só me curar. Então, assim, parei totalmente de frequentar trabalho, tudo. Mesmo que eu conseguisse, a quimioterapia nem chegou a ser tão forte, assim, em alguns momentos. Mesmo assim, eu preferi evitar ir nesses locais para focar em trabalho, ou também continuei saindo com alguns amigos, claro, pouca coisa, mas para poder manter, assim, relacionamentos e não ficar também preso em casa, que pode tender a minha mente a ficar muito centrada em coisas ruins. Então, tentar abrir um pouco mais, ir num parque, fazer alguma... Olha, tu tá fazendo assim a parte prática de toda a coisa teórica que a gente vem desenvolvendo até o presente momento. Porque, na verdade, assim, ó, eu me baseio muito num livro que é Uma Vida Saudável Apesar de uma Doença Crônica. No teu caso, né? Eu não sei ainda em que pé está, se a quimioterapia terminou, e com certeza tu vai ter que fazer alguns exames mais nos próximos meses,
e periodicamente, futuramente também ver isso, né? Então assim, ó, é uma coisa bem importante todas essas situações que tu tá contemplando na tua fala, tá falando, porque é isso aí realmente assim, né? A gente sempre tendo a entender que a doença é uma responsabilidade, é a saúde também, né? E eu tenho até uma pesquisa que foi feita no Reino Unido há anos atrás, mostrando assim, era como se fosse o que se chama de assim uma avaliação de não sei quantos pacientes, no sentido de foi feito um estudo de ver quantas horas a pessoa passa com o médico ou com o laboratório, fazendo consulta ou fazendo algum tratamento. Vamos supor, somando todas as horas que tu teve que ficar sujeito à quimioterapia, somando todas as horas que tu teve de espera no consultório. Na verdade, assim, tirando dentro de um ano a quantidade de horas que tem um ano, isso aqui dá uma fatiazinha assim, uma parte muito fininha de tempo. E o resto do tempo todo a pessoa está com ela própria. Então, como é que a gente tem esse erro de dizer assim, o médico que sabe, o médico que vai me curar, né? Então assim, ó, se maior parte do tempo quem está se cuidando é a gente mesmo, tanto que tu tá dizendo, né? Eu evitei certas situações, eu parei o esforço todo que eu estava tendo, meu olhar com a história da faculdade, do meu trabalho, do meu empenho, das novidades todas, e aí me dediquei a Isso. me tratar. Eu acredito também, assim, eu ouço várias histórias, não tenho nenhuma pesquisa aprofundada, de pessoas que se curaram de N tipos de doenças com, claro, toda a ajuda médica, mas principalmente focando em pensar em estar recuperado. Então também eu, desde o momento do diagnóstico, claro, eu sabia que eu ia passar por uma turbulência, mas eu já estava olhando para frente, pensando no que eu faria depois de curado, então já assim, me colocando como alguém, já me imaginando saudável. E também, a partir disso, hoje eu já reformulei muito dos hábitos até que a gente conversou. Isso que eu ia te perguntar. Que tipo de coisa tu teve que mudar, Leonardo, e aceitar a mudança? Eu, na verdade, mudei... Santiago. Eu mudei muitas coisas, na verdade. Todo o meu estilo de vida antes, assim, ele... assim, eu gosto muito de ir em festas, em ambientes bem povoados e muitas... Também eu tenho um trabalho que eu trabalho 12 horas por dia. Então, assim, eu tava num ritmo muito grande. E aí, no final de semana, eu também ia pra festas. Fazer festa. Enfim, e durante a semana, trabalho. E aí, eu tive que dar uma freada em tudo. Tanto o trabalho que eu gosto muito, tanto os estudos que gosto bastante. E também as festas. Todos esses ambientes eu não poderia mais frequentar da mesma forma. Então eu troquei muito assim para ter hábitos mais caseiros e ao mesmo tempo eu consegui ver felicidade nessas coisas. Então, assim, hábitos, por exemplo, de sair para dar uma caminhada, eu estou desenvolvendo aos poucos, porque não é algo que eu goste, mas é algo que aos poucos eu estou aprendendo a ver prazer e me divertir também com coisas que não necessariamente eram as coisas que eu gostava antes, mas acredito que quando passar tudo isso eu vá voltar também a ter essas rotinas, mas de uma forma um pouco mais maneirada, talvez. Mudada. Mudada. Escuta uma coisa, e sobre a questão assim de autoestima, de tua aparência, dessa coisa assim, isso mexeu muito contigo? Olha, sinceramente... Teve medo? Eu fiquei um pouco com medo, assim, mas eu não sou muito vaidoso. Eu não costumo me olhar tanto E no o que espelho. a químio te trouxe assim, o que tu sentiu? Queda de cabelo? Queda de cabelo, ele nem caiu tanto, ó, dá até pra mostrar ali no vídeo. Ele ainda tá bastante, assim. Sim. E eu tenho mais uma químio só pra fazer. Tô no final já do que tratamento. beleza! Então, provavelmente vai ficar por aí. Mas eu nunca tive, assim, muito problema. Pensei até se eu ficasse careca, eu não tenho nenhum problema com ficar um pouco mais feio. Acho que eu já tive muito mais feio do que eu tô hoje. Querido! Então, não era um problema aí pra mim. E a história assim de comida, enjoos, náuseas, mal-estar, essa coisa Isso toda? de fato é bem ruim, é essa parte que eu sempre tento desvincular, assim, e pensar, é só um período, enfim, e tentar não sentir tanto o próprio corpo, assim. Acho que tudo é uma forma como a gente interpreta, né? Então, às vezes quando tu tá muito... Eu penso sempre que quando tu perde um dedo, por exemplo, deve ser algo que deve doer muito, mas se tu ficar cada vez pensando em que tu perdeu o dedo, que tu não vai mais poder usar o dedo, tudo isso, tu vai cada vez se afundando mais num buraco, e quanto antes tu conseguir aceitar isso
E ver o que tu pode fazer sem ver aquele dedo mesmo. Exatamente. É algo muito mais Criativo, produtivo. Isso, muito mais produtivo e também alivia muito mais a tua mente, porque senão a tua mente, quem está sofrendo não é o teu corpo. Quem está sofrendo é a tua mente que está interpretando uma dor que o teu corpo está sentindo. Então, acho que quanto mais tu conseguir treinar a tua mente para não sentir dor, independente daí, isso também leva com dores emocionais, por exemplo, tem gente que sofre muito mais num término de relacionamento do que outras. Porque ela treinou a mente para se apegar muito naquilo, por exemplo. Então, isso, mesma história do dedo. Então, quanto mais tu consegue desvincular corpo e mente, eu acho que mais tu consegue focar daí só no teu corpo. Se tu é uma pessoa, por exemplo, que tem problemas de emagrecer, se tu vê que teu corpo é um problema, tu não precisa se apegar nele. Tu é a sua consciência, e aí o que tu faz com o seu corpo é o reflexo do que a tua consciência vai te guiando. Então, que coisa maravilhosa, muito obrigada pela nossa entrevista, muito rica. E assim, né, reforçando toda essa trajetória que nós já viemos fazendo ao longo do tempo. Eu te agradeço muito, muito, muito. Eu que agradeço. A oportunidade de dividir com tanta gente, né, e sempre focando nessa questão assim, o que tanto podemos fazer, apesar de algumas perdas que as doenças nos trazem, né, e também se readaptar a esse novo sistema de vida. Muito obrigada, querido. E aí assim, ó, ficou bem bonito até sem cabelo. Nem ficou tão complicada a coisa. É o que me dizem, né? Te dizem? Eu acho que estão certo. Mas eu acho que só querem me agradar. Obrigada mais uma vez. E aí fica um exemplo para nós e de uma situação que está se passando muito frequentemente, que é câncer nos jovens. Né, que a gente está vendo muito, né, do que mais morre as pessoas, né, de mais idade, né, doenças cardiovasculares e câncer. Agora a gente está vendo uma proporcionalidade enorme uma proporção de câncer em pessoas bem jovens. Muito obrigada mais uma vez e agradeço vocês pela atenção. Se gostaram da nossa conversa, compartilhem, por favor. Se inscrevam no vídeo, no canal, que sempre que sai, aí já tem um avisozinho lá. Tem novidade no Viver Plenamente. Obrigada. Tchau, tchau.